A gente está vivendo um movimento hoje em dia de, de consciência, né? Vamos dizer assim, de consciência sobre si, de autoconhecimento. E tá cada vez mais comum a gente ouvir e falar sobre o comer intuitivo. Então, esse é o nosso tema de hoje e a gente vai conversar sobre isso, como praticar, o que é, qual é a diferença das outras práticas e quais são os maiores benefícios para vocês, né? O que vocês vão encontrar aí de benefícios, tá? Podem comentar, eu adoro quando vocês comentam. Por favor, comentem que eu sempre acho que fica muito mais rico quando vocês trazem a, a impressão de vocês, as dúvidas de vocês, as vivências de vocês. Fica muito bacana de da gente conversar por aqui. Bom, então vou contar um pouquinho de como que foi o meu encontro com o comer intuitivo. Durante muitos anos eu fiz dieta, muitos anos. Eu acho que quase qualquer mulher assim nasce já com essa, né? Raras são as ocasiões onde as mulheres não fazem dieta. E eu já fiz muitas dietas na minha vida e as dietas sempre eram dietas para perder peso. Podia ser para ganho de peso, podia ser para várias outras coisas. No meu caso, eu sempre queria perder peso. Então eu fiz muitas dietas na minha vida, fui a alguns nutricionistas quando eu já podia pagar, né? Quando eu ganhei meu próprio dinheiro, trabalhei e podia me proporcionar isso. Eu fui a alguns nutricionistas de vários níveis diferentes. Eu lembro que eu fui numa nutricionista de São Paulo, e a consulta dela isso deve ter mais de 10 anos, se bobear, deixa eu ver. É, quase 10 anos. Ela cobrava, a consulta era R$ 400 há 10 anos atrás. Era bastante dinheiro. Eu lembro que eu tinha que me organizar financeiramente para conseguir fazer retorno, para conseguir fazer mais consultas e comprar todos os suplementos que ela pedia, que ela falava que eu tinha que tomar. E o que eu percebi é que depois de anos indo a nutricionistas, seguindo dietas, fazendo dietas que às vezes não eram recomendadas pelos nutricionistas que eu via que alguém fez, que eu via sei lá, revista que a amiga fez, não sei o quê, eu tinha muito pouco conhecimento sobre o meu corpo, eu tinha muito pouco conhecimento sobre alimentação. E foi aí que eu me despertei para essa cadeira, vamos dizer assim, né? Porque a minha formação não é de nutricionista e eu não tinha eu trabalhava com outra coisa completamente diferente e eu despertei para isso e entendi que isso para mim era importante. Porque apesar de eu ter feito anos e anos de acompanhamento com nutricionista, eu não sabia nada sobre nutrição. E eu não sabia nada sobre o meu corpo e sobre as minhas vontades. Eu fiz dietas restritivas, eu fiz dieta low carb, eu fiz dieta ciclada, que é uma dieta que você faz fazendo ciclos de carboidratos, porque casa com os seus treinos. Eu era rata de academia, eu vivia na academia, tipo, 6 vezes por semana. Fazia até descanso ativo, que é uma prática de você. É um dia que você tem que descansar, né, na academia e que você opta por fazer um exercício que você mais gosta de uma forma mais leve, só para não deixar de ir. Então, eu era bem obcecada, assim, com o meu bem-estar, com o meu corpo, com a minha imagem. Mas nada que chegasse a uma patologia. Eu simplesmente era uma pessoa muito preocupada com isso, ocupava muito tempo na minha cabeça, muito da minha energia mental, muito mesmo. Eu tinha. Eu fiz uma conta uma vez, quando eu já estava nessa outra fase de descobrir sobre alimentação, basicamente sobre o meu corpo, né? Sobre a minha relação com a comida e tudo mais, que 95% do meu tempo era gasto pensando em comida. Então era assim, o que eu comi, o que eu vou comer, o que eu preciso comer, o que eu não devia ter comido, quanto que eu tenho que comer, se o que eu botei no prato naquele buffet era realmente a quantidade que eu precisava, porque eu não podia pesar a comida no buffet.
aquelas gramas que eu botei a mais no meu prato, que eu pesei em casa, como é que eu vou gastar, o que eu gostaria de estar comendo e que horas eu vou comer. Então, assim, era 95% do meu tempo era pensando em comida. Então, o que aconteceu comigo foi que eu fiquei muito obcecada com comida. A minha cabeça só rodava em volta desse assunto. E momentos de descobertas, né? Autodescoberta e esse choque de realidade que apesar de eu ter sempre me interessado pelo assunto e me considerar uma pessoa esclarecida em relação à alimentação, eu não sabia de nada sobre alimentação e eu não sabia de nada sobre como o meu corpo reagia a isso, né? Eu só sabia fazer de uma forma. Eu fui estudar. Nessa fase de que eu fui estudar, que eu fui me aprofundar, fui fazer meus cursos, que são os cursos que eu tenho hoje e tudo mais, formações especializadas, me especializei em alimentação whole food plant-based, estou fazendo um curso na Suíça, então assim, eu fui me aprofundando, fui me apaixonando e fui vendo o quanto que o autoconhecimento caminha com essa nutrição holística, né? Que não é aquela nutrição by the book que a gente vê sendo propagada e infelizmente ainda muito propagada, comendo o cabelo da Berenice aqui, gente, desculpa, pela mídia, pelas blogueirinhas e enfim, por esse nicho todo que vocês conhecem, né? Pela massa, vamos dizer assim. E na contracultura da nutrição padrão, fechadinha, quadradinha, dos anos 50, você tem essa nutrição, essa alimentação holística, que é o que eu gosto de praticar. Então foi assim que eu encontrei o comer intuitivo na minha vida, quando eu descobri, principalmente, que eu podia estar em paz e eu podia ocupar a minha cabeça com outras coisas que não fosse comida. E para mim foi muito legal fazer isso, foi muito bom, porque eu primeiro desocupei um espaço mental absurdo na minha mente e eu vi que eu podia pensar em outras coisas, que eu podia me interessar por outras coisas. E mesmo que eu estivesse falando ainda de comida, era sobre nutrição, era sobre um assunto muito mais amplo do que sobre só o que eu estava comendo e o quanto que eu ia botar na minha marmita e quantas marmitas eu ia ter que levar, porque eu ia ficar tantas horas fora e tem, enfim, intervalos de refeição e janela de nutrição depois que você treina, enfim, imagina, isso é muita coisa para uma pessoa pensar o tempo inteiro. Então, engraçado que assim, eu lembro das fotos que eu tinha, prints, né, de tela que eu tinha no meu celular, porque eu fiz um backup há pouco tempo do meu telefone e ele me mostrou os backups de anos anteriores e eu fui dar uma olhada para ver como que era assim a minha mente, né? Eu acho que o nosso telefone reflete muito quem a gente é também, porque ele padroniza, né? Ele vai entendendo quais são os nossos reflexos de consumo e o que, que a gente gosta de assistir, e o que, que a gente gosta de consumir e fica mandando estímulos pra gente. Então eu olhei quais eram os estímulos que chegavam pra mim na época, que refletia o que eu gostava. E era basicamente só print de tela de mulheres super saradas, sabe? Tipo, malhadas, sempre na academia, sempre muito rasgadas, com a perna definida, com não sei o que. E eu assim, gente do céu, isso foi o que? Há 5 anos atrás e eu hoje sou um ser humano completamente diferente. E eu acho não, né? Eu tenho certeza que foi graças ao comer intuitivo. Então essa foi a minha história com comer intuitivo. Tem uma parte sobre o autoconhecimento também, né? Que eu fui fazer terapia, que eu fui me aprofundar em mim, que eu fui me mergulhar em mim. Mas, basicamente, essa é a minha história exterior com comer intuitivo. E o que eu ganhei com comer intuitivo, além do espaço mental que eu estava comentando aqui, além dessa liberdade de você poder pensar em outras coisas e poder ter outros interesses na vida, foi que eu perdi peso. Todo o peso que eu passei tanto tempo tentando perder e fazendo dieta para isso, eu perdi quando eu simplesmente desencanei. E eu sei que é muito difícil a gente hoje pensar assim, se você não tá nesse estado mental, você pensa assim, cara, eu não consigo desencanar, isso faz parte da minha vida 24 horas. Levou um tempo, é claro, eu fiz mais de 3 meses de terapia para conseguir começar a ter esses efeitos em mim mesmo, em ver resultado.
mas me ajudou demais, porque eu vi que quando eu relaxava, né? Relaxava no sentido assim, não é, eu vou sair comendo tudo que eu vejo pela frente. É quando eu parar de exigir do meu corpo, quando eu parar de forçar o meu corpo a chegar naquele ponto X através de dietas restritivas, eu consigo chegar aonde ele é confortável, aonde o meu corpo é confortável. E é tudo relacionado a esse tema: o conforto do seu corpo e a honra ao seu corpo, o respeito ao seu corpo. E essa é uma reflexão que você tem que fazer, que todo mundo deveria fazer. Você está respeitando o seu corpo? Quando você faz uma dieta restritiva, quando você conta calorias, quando você fica pesando sua comida, quando você não deixa de beber água, quando você não faz exercício, você está respeitando o seu corpo ou não? Respeitar o corpo também é descansar, também é dormir, também é se amar, se abraçar, também é relaxar. Não tô falando que é só fazer exercício e, né? Mas assim, muito do que a gente pede, a gente não recebe porque a gente pouco dá pro nosso corpo. Essa foi a grande lição que eu tirei através do comer intuitivo e de anos aí de autoconhecimento e convivendo com o meu próprio corpo, eu percebi isso. Se eu estou entregando pouco a ele, eu não vou ter muita coisa de volta. Então, como que eu posso exigir estar sempre com um corpo super magro ou tá, sabe, com a pele linda, com o cabelo bem cuidado, com isso? Exigir isso do meu corpo se eu não estou dando o que ele precisa. E o que ele precisa é uma alimentação de qualidade, é água em abundância, é descanso, é carinho, é amor, é o que todo mundo precisa, né? O seu corpo precisa das mesmas coisas que você, que um animalzinho, que uma criança, todo mundo precisa disso, são as coisas básicas. E quando a gente começa a pensar no nosso corpo não como uma ferramenta, mas como uma instituição que merece respeito, que merece cuidado, as coisas mudam bastante de figura. Porque você começa a entender que você precisa oferecer mais e pedir um pouco menos e exigir um pouco menos. Às vezes, dependendo de onde você está, você precisa exigir bem menos. Isso é muito interessante. E o comer intuitivo, ele é essa prática do autorrespeito, do amor próprio, do se ouvir, do entregar ao seu corpo o que ele precisa na alimentação. Então, você não precisa respeitar os horários institucionalizados pela sociedade de que está na hora de comer. Então, por exemplo, eu não almoço ao meio-dia. Tem algum tempo já, bastante tempo, que eu não almoço ao meio-dia, nem 1 hora da tarde. Eu almoço quando eu tenho fome. Eu acordo, às vezes eu não tenho vontade de tomar café da manhã, eu não tô com fome porque eu tive um jantar que me saciou, ou então porque alguma coisa que eu comi não me fez bem, ou então simplesmente eu acordei sem fome e eu vou tomar café a hora que eu sentir fome. De repente, se eu pular o café da manhã porque eu não senti fome, o meu almoço vai ser mais cedo, mas raramente isso acontece. Eu já tomei café da manhã 11 horas da manhã. Já me aconteceu. E eu respeito o meu corpo. Se eu sentir fome de almoço 11 horas da manhã, eu vou almoçar 11 horas da manhã. Quem é que vai dizer pra mim que tá errado? Quem vai dizer pra mim, você não pode fazer isso, tá errado? Não. Se o seu trabalho permite, se você não tem um turno que você precisa entrar, se você pode sair para almoçar no horário que melhor que melhor for conveniente para você, se você não precisa ter uma estrutura super, sabe, organizada, de rotina organizada, de almoço, de saída, disso, por que você não pode respeitar o seu corpo? Por que se institucionalizou que entre meio-dia e 1 hora é hora de almoço? Para mim, o melhor horário é entre 3 e 4 horas. É o horário que eu sinto fome de almoço. Às vezes até mais tarde. E aí, às vezes, eu não vou nem jantar. Eu vou comer uma fruta porque eu simplesmente comi muito, ou comi o suficiente, ou comi muito tarde. Ou então vai me dar fome. Pode ser que me dê fome e eu vou lá e como também. E janto e faço um lanche com um sanduíche bem preparado, uma sopa, alguma fruta, alguma coisa. Então, quem vai dizer para mim o que eu preciso comer, a quantidade do que eu preciso comer e
A hora que eu preciso comer é o meu corpo. O meu corpo dita as regras. O meu corpo é que vai enviar essa mensagem, esse estímulo, e eu vou obedecer o meu corpo nesse momento. Então, uma coisa que eu sempre ofereço, entre aspas, né, que é um cuidado que eu tenho sempre, é de estar sempre com água. Então, vocês sempre me veem bebendo água nas lives, porque eu falo bastante e a gente precisa se hidratar. E é uma coisa que eu não quero esperar o meu corpo me pedir para eu oferecer, porque quando a gente está com sede, significa que a gente já está desidratado. Então, se você oferece água constantemente, se está na sua frente a água constantemente, você bebe mais água e evita de estar desidratado. Então, esse é o meu raciocínio para a água. Mas para a comida, eu vou comer somente quando o meu corpo precisar, quando o meu corpo pedir. E tem uma coisa muito interessante também que aconteceu comigo. Eu fiz um trabalho voluntário na Itália uma vez, aonde eu fiquei quase um mês numa fazenda de orgânicos. E eu estava ainda saindo dessa fase de estar muito preocupada com o que eu comia. Eu tinha acabado de virar vegana e eu ainda estava aprendendo sobre as coisas que eu estou estudando, né? Que era a nutrição, que era a alimentação whole food plant-based. Então eu ainda estava engatinhando ali, tateando um pouco sobre o que eu deveria comer e como eu deveria me alimentar. Então eu ainda tinha aquele modelo mental do passado, ou seja, eu tenho que tomar cuidado com os carboidratos, eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou comendo, eu não posso comer o tempo todo, eu não posso comer em grande quantidade, e entrando numa vida vegana, onde eu não tenho mais a proteína animal como suporte dessa teoria, né? E aí eu ficava sempre me questionando, se eu não posso comer tanto carboidrato porque eu não quero engordar, como que eu vou virar vegana e me manter num corpo magro? E aí o que aconteceu foi que eu fui fazer esse trabalho voluntário na Itália, fiquei um mês na Itália com uma galera que, imagina, pessoas que trabalham na terra, tipo fazendeiros, tá? Eu tava ali pra fazer trabalho voluntário, eu fazia trabalhos físicos bem mais leves, tipo sentar num campo e catar camomila. Era isso que eu fazia no início. Capinei algumas vezes, mas tipo, não, o exercício físico para mim não era muito pesado, porque eles sabiam que, como você é uma pessoa da cidade, né, você não tá tão acostumado com o trabalho pesado. Tinha mulheres fazendo trabalhos muito mais pesados que eu, porque já estavam lá há mais tempo, porque já estavam acostumadas e tal. E eu pegava os trabalhos, era me passado os trabalhos mais leves. Então, assim, eu não posso nem falar que eu gastava muitas calorias, porque eu nem acho que era tão assim. Foi uma das épocas que eu mais comi. E com fome, tipo, fome mesmo, porque você passa muito tempo num ambiente diferente, aprendendo coisas novas, isso te dá fome. Aprender coisas te dá fome. O seu cérebro consome 20% de todas as calorias que você ingere. Se o seu cérebro está aprendendo coisas novas, ele está exigindo, está gastando mais calorias e ele exige mais calorias e você sente mais fome, é normal, tá? Então eu tava nesse lugar e eu sentia uma fome absurda e sentava pra jantar com a galera, tipo, dos fazendeiros lá pra almoçar ou pra jantar. E eu lembro que os pratos que eles botavam igual pra todo mundo, dividia a refeição igual pra todo mundo ali. Se o cara capinou, se eu catei camomila ou se o outro ficou passando roupa, não importa. Todo mundo vai comer a mesma coisa. E se eu colocasse assim o prato de comida e botasse o meu rosto no nível da mesa, era tanta comida que eu não enxergava a pessoa que estava na frente. Era um morro de comida. E eu comia tudo. E eu perdi 4 quilos. Eu perdi 4 quilos comendo feito uma louca, somente carboidratos. E não vou dizer nem que são carboidratos assim, super maravilhosos, integrais. Tipo, eram integrais, né? Claro. Mas, tipo, macarrão, pão, sabe? Era a base da alimentação da Itália naquela região, era isso. Tinha muitos legumes e tal, mas não tinha, assim, muitas frutas, não tinha coisa assim, vou comer aqui um lanchinho leve. Não tinha isso, era uma pizza, sabe? Era uma coisa assim. E aí eu percebi, cara, tem alguma coisa de diferente aqui. E não é relacionada à comida, tem alguma coisa de diferente em relação a mim.
Porque como foi um ambiente onde eu não tinha controle do que seria servido, nem do quanto seria servido, nem do quando seria. Não tinha controle de nada em relação à comida, não era nem eu que cozinhava. Eu meio que assim, desencanei, sabe? Eu fui para esse lugar e eu pensei assim, quando eu voltar da Itália, todo mundo que vai para a Itália volta mais pesado. Então, vai ser igual comigo e quando voltar, eu tomo conta disso. Eu vou lá e perco esse peso da maneira que me convier. E eu simplesmente voltei 4 quilos mais magra. E eu lembro assim, as roupas que eu fui, já ficavam largas, sabe? Eu tive que voltar segurando a calça, imagina. As blusas muito soltinhas. Eu lembro que eu fui no aniversário, botei um vestido, cabia 2 dedos do lado do vestido, assim, de cada lado. As pessoas me viram depois de um mês e falaram assim, meu Deus, você tava passando fome nessa fazenda? Eu tipo, não. Eu tava comendo feito uma alucinada nessa fazenda, mas eu simplesmente desencanei. E o meu corpo sozinho encontrou o equilíbrio. O meu corpo sozinho foi pro tamanho que ele deveria, sem o meu peso mental em cima dele. E eu tava, obviamente, cuidando da minha cabeça, né? Porque eu tava me distraindo com outras coisas que me faziam bem, que me faziam feliz. Eu tava comendo quando tinha fome e a comida que tava disponível, tipo, eu não ficava pensando naquilo. Exercitava o meu corpo naturalmente. Então, assim, eu não tava na academia, sabe? Focando, vou ficar forte, vou deixar o abdômen rasgado. Eu simplesmente estava me exercitando ao ar livre, fazendo uma coisa que eu gostava de fazer. E o principal, comendo o quando e quanto era necessário. Que eu reparei muito isso, as quantidades os meus períodos de fome, na verdade, eram muito menores. Eu sentia muito menos fome e era para eu estar sentindo muito mais. Então, assim, eu sentia fome na hora de almoçar, eu sentia fome na hora de jantar, e aí eu comia. Mas aquele eterno comer, o tempo todo fazendo lanchinho, o tempo todo provando alguma coisa, o tempo todo, eu vou abrir aqui esse pão, vou pegar uma fatia só porque tá aqui na minha frente. Não existia, porque não tinha comida o tempo todo disponível na minha frente. Eu estava distraída fazendo outras coisas. Então isso me alertou para o quanto que existe dessa pressão, né, que a gente passa por comer o tempo todo, por ter comida disponível o tempo todo. E aí, ao invés da gente ouvir o nosso corpo e pensar, ok, tá aqui, a comida tá aqui, mas eu quero, é isso que eu quero. É a quantidade que eu quero? É essa quantidade que eu preciso? É quase que um diálogo de louco mesmo, sabe? Tipo, eu não gosto nem de usar essa palavra porque eu acho muito pejorativa, mas você pode fazer assim, tipo, meio que fechar o olho mentalmente e pensar assim, corpo, é isso que você quer? É essa, não sei, torrada aqui? Não é isso. Então a gente vai procurar outra coisa. Você tá com fome mesmo? Ou isso é só uma vontade de comer? Ou isso é só um nervosismo? Então são perguntas que a gente tem que fazer para conseguir encontrar essa relação de fome real, para conseguir encontrar essa relação de respeito ao nosso corpo. Para mim, isso faz parte do comer intuitivo. Para mim, é isso que significa o comer intuitivo. O respeito máximo ao nosso corpo, a honra máxima ao nosso corpo e a dedicação a essa troca, né? Esse diálogo que acontece. E isso, obviamente, precisa ser resgatado e precisa ser nutrido, né? Então, assim, se você, a primeira vez que você for tentar ouvir o seu corpo, entre aspas, né, e não conseguir, isso é balela, isso não vai acontecer comigo, eu não vou conseguir. Anos e anos de você silenciando o seu corpo, que é isso que a gente faz. Tá com sono, não dorme. Tá cansado, não vai descansar não, preciso fazer um monte de coisa ainda, tem que trabalhar. Come isso aqui porque depois não sei se vai ter tempo de você comer, come, bota pra dentro. Isso tudo é calar o corpo. Isso tudo são hábitos nossos de não se ouvir, de não priorizar o nosso corpo e calar o corpo. Então, quando você abre esse diálogo de novo, intencionalmente, você precisa de um tempo, seu corpo precisa de um tempo para voltar a ter um diálogo intenso e real com você. E isso é verdade, isso não é tipo uma coisa louca, não, isso é real. Você começa a entender muito mais o seu corpo e os estímulos que ele está passando para você. Então eu recomendo demais, 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 que se você nunca fez esse exercício, faça, de se perguntar, de se questionar, de realmente, assim, parar e refletir se às vezes que você manipula o seu corpo, e manipular não é só, tipo, se pegar, é também
botar comida pra dentro, ingerir coisas, se aquele é o momento dele, se aquilo é o que ele quer. Porque tem muitas vezes que a gente não sabe, às vezes a gente passa o dia inteiro sem comer e tá tudo bem. Às vezes a gente passa 2 horas e tá com fome de novo. Isso tá mandando uma mensagem. Isso é mensagem. Isso é diálogo. E o que é isso que ele tá te falando? Então, eu te convido a fazer essa reflexão. Te convido a fazer a iniciar esse diálogo com o seu próprio corpo. E se você ainda tá com dúvida aí sobre o que é, né, o comer intuitivo, manda aqui pra mim que a gente responde. Qualquer coisa eu volto aqui com esse tema de novo, porque eu amo falar sobre esse tema. Eu acho que é um tema que deveria estar assim também, sabe, na conversa de mesa. Sentou pra tomar café, pergunta, você tá com vontade de comer isso aí mesmo? A gente precisa se provocar mais e aprender que o nosso corpo exige e precisa de respeito e de dedicação. E dedicação também é ouvi-lo. Então, enfim, qualquer coisa eu volto com esse tema aqui também, sem problema nenhum, eu vou adorar. E mandem perguntas se vocês tiverem, tá bom? É isso, galera. Aproveitem o canal do YouTube que tá ficando muito bacana, muito recheadinho. E espero vocês na próxima quinta-feira, tá bom? Beijos!